Meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Supra Pesquisa, e estou aqui nesse momento com você para conversar sobre a questão de transgênicos, a questão de proteção de cultivos e transgênicos, a questão de manejo de cultivos transgênicos, e nesse sentido, eu e o meu irmão Alfredo Júnior Paiola Albrecht, também professor da Universidade Federal do Paraná, também professor no setor Palotina, Departamento de Ciências Agronômicas, também pesquisador do Superpesquisa, preparamos um conjunto de slides, uma apresentação, no qual tentaremos expor, trazer algumas informações que sejam válidas tanto para nós, quanto acredito válidas para você que me acompanha, para você que com certeza criou uma expectativa nessa temática. E já de antemão, agradeço essa enorme oportunidade de estar interagindo, conversando, integrando esse momento com você e espero que você aproveite muito bem. Mas vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos direto à temática, direto ao nosso assunto, direto àquilo que nos importa, aquilo que é o nosso foco de conversa aqui, que é a questão dos transgênicos, a questão de produção, proteção vegetal de cultivos geneticamente modificados. Por mais que eu não ame necessariamente esse tema geneticamente modificado, acredito provavelmente outras derivações mais adequadas e até mais interessantes, mas é um termo comumente utilizado e nós vamos usá-los aqui para se referir especificamente à questão de transgenias, à questão de cultivos transgênicos, à questão de manejo de cultivos transgênicos. Vamos lá, a temática. Vamos lá tocar a nossa exposição aqui. Está aqui eu e o meu irmão Alfredo, ambos professores da Universidade Federal do Paraná, em Palotina, Oeste Estado do Paraná. Nós queremos trazer esse conjunto de informações que, como já reforcei, espero seja muito válida para vocês, divididas em 3 tópicos, numa estrutura que acreditamos ser importante, falando primeiro desafios e problemas, na sequência falando de soluções, no sentido de trazer a resolução, trazer situações resolutivas aos desafios e problemas que temos na questão fitossanitária, na questão de proteção de cultivos e com certeza eu vou focar aqui na questão de transgênicos, essa é a nossa abordagem, esse é o nosso tema, vou tentar olhar junto com vocês a questão do meio copo cheio e não meio copo vazio, vou focar nos aspectos positivos, nos aspectos desejáveis, naquilo que é interessante e positivo para mim, para você que está provavelmente ligado à questão do agronegócio, assim como eu estou imerso, assim como a sociedade como um todo espera que nós tragamos soluções, que nós venhamos alimentar esse mundo que é composto por bilhões de pessoas, esse mundo que tanto carece de produção de alimento e de alimento produzido de forma sustentável. Vamos lá. Vamos falar dos desafios, com certeza, no tocante aos problemas e desafios que nós encontramos nos agroecossistemas, especialmente aqueles voltados a grandes culturas, onde eu vou trazer o enfoque, esse enfoque que está aqui permeando a nossa apresentação, a minha e do Alfredo. Vocês podem ver aí na tela a questão do milho, poderia ter trazido tantas outras culturas, mas destaco aqui a cultura do milho, uma cultura que foi muito fragilizada no passado e ainda é para questões fitossanitárias. Aqui nesse slide, nessa tela, nesse momento, sendo mostrado para você a questão de danos ocasionados por pragas, danos ocasionados por espodóptera, furando, detonando o milho. É tudo que nós não queremos, é tudo que nós devemos evitar como engenheiros agrônomos, como pesquisadores, como consultores, como produtores. É aquilo que nós não queremos porque isso dá prejuízo, isso rouba o nosso dinheiro, isso tira a foliar, isso tira a produção de fato assimilado, isso tira rendimento lá no final em termos de índice de colheita. Nós temos que evitar isso. No passado nós tínhamos inúmeras aplicações de inseticidas para tentar remediar isso em áreas convencionais. Hoje temos transgênicos. Hoje temos os transgênicos BT, aqueles transgênicos que produzem toxinas do Bacillus thuringiensis em seu íntimo. Então é interessante analisar, interessante nós entendermos que há soluções para dramas, desafios, problemas como esse que está na tela mostrar para vocês e que você talvez viva na pele. Além de pragas, além de outros problemas fitossanitários que poderíamos pormenorizar aqui, quero destacar grandes grupos, falando de pragas, pensando no sentido entomológico, no sentido dali de, destacamos a questão dos lepidópteros, pensando em lagartas, pensando em milho, mas podemos falar de algodão, podemos falar de soja, podemos falar de outras culturas,
Podemos falar de berinjela BT até, que é resolutivo em muitas situações e cenários do mundo, mas vamos falar agora de doença. Doença nós não temos inúmeros eventos transgênicos para se destacar em termos de mundo até, mas doença é um problema fitossanitário. Doença é um problema fitossanitário de proteção de cultivos que nós temos que resolver. E os transgênicos já ajudam em espectro menor, mas poderão auxiliar em espectro maior em termos de futuro a médio a longo prazo. Mas eu vou, inclusive, aqui já falando de um outro problema fitossanitário, falei de pragas, falei de doenças, não posso deixar de falar de plantas daninhas. Plantas daninhas, inclusive, é o que eu e o meu irmão Alfredo focamos dentro um pouco do nosso grupo de estudo, nosso grupo de pesquisa, a empresa Júnior Supra Pesquisa, e nesse sentido, nós especialmente a partir de 2015, estamos desenvolvendo inúmeras pesquisas no tocante à resistência de plantas daninhas a herbicidas. Se nós olharmos para outros problemas fitossanitários, também há questão de resistência, resistência a inseticidas, resistência a fungicidas, mas eu quero aqui usar como modelo de estudo, até porque nós temos uma bagagem de informação recente, atualizada, prontamente disponível para você que nos acompanha, inclusive tem muita informação nas nossas mídias sociais, nosso currículo Lattes, vocês podem buscar o que nós publicamos, assim como o nosso canal no YouTube, professores Alfredo Leandro Albrecht. Entre lá, se você ainda não está inscrito, se você não conhece, entre lá, se inscreva, ative a notificação, compartilhe essa ideia. Mas vamos falar resistência. Resistências desses agentes etiológicos, resistência dessas pestes, resistência das plantas daninhas que nos assolam nos sistemas produtivos destacam de grandes culturas em termos de Brasil. Aqui está um cenário em termos de mundo, mas está um cenário, detalhando aqui, vou mostrar com o cursor para vocês, em termos de Brasil, nós somos hoje em torno de 50, 51 casos de resistência, 10% dos casos de resistência do mundo, resistência de plantas daninhas a herbicidas. Esse com certeza é um desafio, esse com certeza é um desafio, como eu disse, que está nas pragas, que está nas doenças também, mas que está aqui de forma muito contundente, prática, na realidade de campo do produtor. Você talvez está me assistindo, é produtor e sabe muito bem isso, resistências múltiplas. E vamos lá exemplificá-las como modelo de estudo até para a gente poder discutir essa questão de proteção de cultivos. Está aqui o Bidens resistente. No passado nós tínhamos a questão de ALS, ainda hoje não temos, resistência a fotossistema 2, a questão de atrazina, por exemplo, e também temos em termos de não aqui no Brasil, mas no Paraguai, a resistência de Bidens a glifosato. Aqui nós temos o leiteiro, a nossa, na direita, na tela de vocês, na minha tela, na tela que está aí aos olhos nossos, a questão do leiteiro, o Formiga heterófila, que é resistente a LS, resistente a alguns bolsões, algumas regiões do Brasil, a Protox, e também um relato muito recente da questão de leiteiro resistente a questão do glifosato, ou seja, acendeu o sinal vermelho para essas duas espécies. Espécies que eram problemas da década de 90 estão voltando a acender, a incendiar as nossas lavouras em termos de problemas, onde nós temos que muitas vezes agir como apaga-fogo no sentido de tentar mitigar, resolver esses problemas. E aí já destaco, muito do que nós temos hoje, as resistências do glifosato, muitas vezes vem do mau manejo dos cultivos transgênicos em termos de cultivo VRR, por exemplo, ou seja, que cria uma pressão de seleção, mata-se os fracos e ficam-se os fortes. Nós podemos transpor para a questão de resistência a pragas também, onde muitas das lagartas que nós temos resistência hoje no sistema produtivo são resistentes a bacilos turgentes, resistentes a toxinas BT, ou seja, aquelas toxinas que estão incorporadas geneticamente via transgenia nos milhos, por exemplo. E nós vamos falar mais disso, fiquem comigo até o final, estejam atentos, não desliguem. Mais exemplos. Caruru agora. Caruru resistente a fotossistema 2, caruru resistente a LS, principalmente em termos de distribuição Brasil e mundo, mas resistente recente também a glifosato. Isso assusta, isso acende o sinal vermelho para mais uma espécie. Uma espécie que era para a década de 90, mais 2000 e volta a ser reincidente em termos de problemáticas. Ou seja, aquela que era para ser uma solução ao transgênico RR continua sendo uma solução, mas o mau manejo sempre desemboca em questões problemáticas, em questões que nos desafiam, questões que nos jogam, que nos encurralam em becos onde nós temos que sair. E existem hoje, nesse sentido, eu quero destacar daqui a pouco, fiquem comigo, a questão de outras possibilidades, de outros transgênicos que permitem a associação de outros herbicidas no sentido de diversificar, no sentido de rotacionar mecanismos de ação e diminuir a questão de pressão de seleção e evitar a geração de bióticos resistentes e populações resistentes a campo, como os exemplos citados. Aqui também mais um exemplo, a questão do nabo rafanus resistente a LS.
a questão de resistência de várias espécies, nós podemos mencionar, mas eu quero focar uma aqui em especial, que é a questão da coniza. Nós, inclusive, temos esse trabalho publicado recente, outros trabalhos estão em tramitação entre nossos lados, entre nossas mídias. Vejam, acompanhem um pouco do que nós fazemos, mas aqui um artigo publicado recente que mostra a questão de resistências múltiplas da buva a vários, ou seja, vários mecanismos de ação, portanto, ao qual a buva não morre mais, como é a PSP sintase, que é o glifosato, como a questão da LS, exemplificando o clorimonol, como é a questão do paraquat em termos de fotossistema 1, também de quat, quando há alto fator de resistência paraquat, também é resistente a diquat, a questão de 2,4-D. E aí, é claro, uma buva sobrevivente, uma buva que escapou aqui lado a lado com a suscetível torradinha, ela vai gerar uma população a campo de resistência, de escapes, de sobreviventes, de fortes que se multiplicam, procriam, dominam o sistema. Como essa área ilustrada aqui, onde foi dessecado com paraquat, vésperas de colheita e safras anteriores, essa imagem ilustra bem, o paraquat está passando agora por um processo onde ele não está mais acessível aos nossos agricultores em termos de agronegócio, mas essa é uma realidade que se transpõe ao diquat também quando há alto fator de resistência para o paraquat. Então, uma plantinha gera uma população a campo, domina, buva dessecada com área dessecada com soja seca e muita buva verde, questão de problemática de resistência de buva, fotossistema 1, a questão de buva. Veja esse vídeo, entre no nosso canal no YouTube, veja esse vídeo, é muito rápido, a questão de resistência, sintomatologia de resistência da buva ao 2,4-D, que nós denominamos de rapnecrose ou rápida necrose, que se manifesta em torno de 2 a 3 horas e é mais uma resistência que assusta, que impacta nossa realidade de campo. Inclusive, estamos orientando os produtores, passamos essa ficha para que ele possa identificar, assim possa tomar as atitudes, mesmo que remediativas, mesmo que reativas, para minimizar os impactos negativos advindos dessa realidade de resistência que é chocante, que é impactante, que leva a prejuízo. Aqui, lado a lado, o que nós queremos em termos de sintomas normais de auxínicos, aqui o que nós não queremos, que é a rapnecrose oriunda do 2,4-D. Isso é muito rápido, o produtor aplica hoje, já consegue observar daqui a algumas horas, pode vir no dia seguinte olhar, e é isso que nós recomendamos para trocar o auxínico se tiver esse problema 2,4-D. Tudo isso é uma questão que nós temos que ponderar, tudo isso é uma questão que leva-nos a refletir melhor sobre manejo integrado de plantanismo, manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças também nesse conjunto fitossanitário, e aí os transgênicos entram nessa jogada com certeza. Vamos avançar mais um pouco, porque tanto pragas como doenças, como plantas daninhas, levam a prejuízos enormes ao nosso sistema produtivo. Aqui está estudo nosso, ilustrando, exemplificando a questão do quanto, em termos de prejuízos, pode levar a presença de plantas daninhas no sistema produtivo. Vocês podem notar aí que uma planta, aqui ó, vejam, acompanhem comigo, acompanhem o cursor, uma planta por metro quadrado na média da área leva a perda de aproximadamente 14% do rendimento da lavoura. Isso é uma Hilux a cada 200 hectares, isso é muito prejuízo, é muito dinheiro que vai para o ralo. É planta que escapou porque foi mal matada, escapou por condições ambientais, escapou porque estava fora do ponto, escapou porque era resistente e está ali sugando e está ali tirando o dinheiro meu, o dinheiro seu, você que é produtor, você que é consultor, esteja atento a isso. Isso é o melhor argumento para a gente agir de que forma? Agir com manejo integrado, agir com manejos que incluam a possibilidade também de cultivos transgênicos. Isso não se aplica só a folhas largas. Demos vários exemplos de folhas largas, mas cabe aqui destacar alguns exemplos de folhas estreitas que também assombram o nosso sistema produtivo. Aqui está o pé de galinha no detalhe à direita, aqui está o capim amargoso gerando uma amargosão infernal. Isso tudo começa com uma plantinha sobrevivente. Essa planta aqui que o cursor está mostrando, veja na tela, fique na tela comigo. Essa planta aqui que o cursor está mostrando não é um sobrevivente a glifosato, é um sobrevivente a CCAs, ou seja, pressão de seleção. Vem criando isso em termos, entre aspas, dessas populações de campo. Hoje não temos resistência identificada a CCAs, pelo menos nosso grupo não identificou, existe uma resistência levantada no MS, mas o nosso grupo não levantou a questão de resistências múltiplas, que nós sabemos em termos de CCAs e há uma suscetibilidade diferencial, ou seja, aqui no Paraguai. Mas isso assusta, isso acendeu o sinal amarelo para CCAs, já tem o sinal vermelho para glifosato, ou seja, estamos perdendo as ferramentas, nós temos que ser mais proativos, nós temos que agir, fazer o bom manejo de ferramentas como os defensivos agrícolas, ferramentas como que incluem o manejo integrado de plantas daninhas, dentre eles os transgênicos, dentre esses transgênicos que permitam a rotação de mecanismo de ação. E as folhas estreitas, assim como as folhas largas, levam a muitos prejuízos também. Aqui está uma touceira média, mais resultados nossos de pesquisa. Aqui uma touceira média por metro quadrado na média da área leva a perda de aproximadamente 21%. É
1/5 da lavoura que está indo embora, que está indo para o ralo, que eu tenho que evitar, que eu tenho que agir, que eu tenho que fazer a diferença, que eu não posso bobear, que eu não posso atrasar. Tenho que ser proativo, tenho que agir, tenho que aproveitar tudo que tem, incluindo os transgênicos. Vamos avançar mais um pouco. Não tem só planta daninha resistente, tem planta daninha tipicamente tolerante. Trapoeraba está aí na tela para vocês. É um problema que só aumenta a cada ano e nós temos que agir. Existem ferramentas, existem possibilidades. Quando eu penso em transgênico, por exemplo, um ótimo auxílio em cima dessa trapoeraba é o 2,4-D, vem talvez escapando e vem mostrando isso a campo, a questão de rápida necrose 2,4-D da vulva, onde não funciona mais, eu tenho que trocar o auxílio, vai para a trapoeraba, auxílio 2,4-D funciona muito bem. Quando eu penso em auxílio 2,4-D funcionando bem em trapoeraba, eu penso, por exemplo, não só dessecação pré-semeadura, agora dessecação pré-entrada da soja, mas quando vier a soja em lixo, eu posso usar o 2,4-D em cima da soja em lixo, em pós-emergência. É mais uma ferramenta eficaz para essa espécie daninha, maldita, essa peste que precisa ser controlada e precisamos resolver isso, senão isso dá prejuízo também. O que mais nós temos? Nós falamos muito de interferência, mata interferência, e muitas vezes nós pensamos de competição por água, luz, nutrientes, etc. Mas esquecemos muitas vezes que essas plantas daninhas, essas pestes, são pontes verdes. Para pragas, como está ilustrado aqui, veja pelo cursor aqui, ó, veja um monte abundante aqui na buva, no capim amargoso, veja aqui, caso buva, colisa, liberando exudados aleloquímicos que são nocivos, são bioherbicidas, nós estudamos isso nesse sentido, mas aí nós conseguimos entender o quanto uma planta pode ter várias e múltiplas frentes de ataque, frentes de ação interferindo na cultura, assim como na colheita, que é um drama. Se tem a questão de escape de vulva de fotossistema 1 na dessecação, tem que mudar, tem que agir diferente, e aí está mais uma imagem ilustrando, exemplificando isso em termos de mata interferência. Mata interferência e problemas de resistência, que em termos de planta daninha pode levar nas suas condições múltiplas de alta infestação a prejuízo de bilhões ao nosso agronegócio brasileiro. Isso se soma aos bilhões em termos de pragas, aos bilhões em termos de doenças. Nós temos que agir, não podemos deixar para depois. Nós temos que fazer diferença, nós temos que fazer manejo integrado, seja de plano daninha, conforme está na tela ilustrada, seja de praga, seja de doença. Nós temos que agir. E aí, nesse sentido, eu quero me concentrar. A partir de agora, com você, fique atento, fique, olha no meu olho, esteja atento comigo agora. Eu quero focar com você em soluções. Eu quero adentrar em termos de pesquisa agronômica, o que nós temos de mais prático e resolutivo para você que está no agronegócio. Nós, Supra Pesquisa, nós, o FPR, Setor Palutino, Departamento de Ciências Agronômicas, temos muita coisa para oferecer e nós queremos compartilhar isso nesse momento. Soluções que venham a quebrar ciclos do mal que são perpetuados por espécies como a buva. Nós temos que agir em algum momento, os transgênicos entram nesse sentido. E aí eu já indico para vocês uma literatura que é nossa, inclusive eu sou editor desse livro, sou autor de capítulos, o Alfredo, meu irmão, também está em capítulo desse livro. Se vocês ainda não têm esse livro, não têm acesso a ele, nos avisem, entre em contato nós pelas mídias sociais, nós enviaremos para você em PDF, nós não temos mais impresso disponível para distribuição, mas enviaremos para vocês e vocês poderão ter acesso a esse material que precisa ser atualizado, sim, porque a coisa em termos de ciência agronômica é muito rápida, nossa agricultura 4.0, envolvendo todas essas biotecnologias que estão dentro de uma onda digital também integradas, evolui muito rápido, nós precisamos atualizar isso, mas acesse esse material que pode ser muito útil ainda para vocês, tá? E nesse sentido, onde os transgênicos entram, onde nós falamos de manejo, inclusive agora nós temos que pensar sempre em sistema. E aí quando eu penso em dessecações pré-semeadura, veja como entrega limpo bons manejos, né? Bom manejo. Quando eu tenho, por exemplo, o uso 2,4-D, onde não tem rápida necrose, ele entrega limpo quando tem sequenciais aqui, ó. Só para vocês entenderem o que está na tela. Vão comigo na tela. 2,4-D mais glufosinate, aqui a primeira aplicação, segunda aplicação, sulfonacil glifosate. Isso é um manejo comum para controle de buva. Eu faço sequenciais. Eu entro com 2 pancadas para arrebentar ela. A primeira, geralmente, com produtos sistêmicos ou associações que envolvam sistêmicos, como é o caso dos hormonais, para dar uma brochada, dar uma travada fisiológica para ela, e eu entro com uma segunda, muitas vezes a segunda focada em produtos de contato para fazer o acabamento, a limpa da área. Tá? Isso é dessecação pré-semeadura. No entanto, se você pensa, esse cenário que está ilustrado para vocês aqui, 2,4-D, ele vai poder entrar em pós também numa soja em lixo. Se eu não tenho essa buva resistente ao 2,4-D, ele é uma ferramenta. Se eu tenho trapoeraba na área, o 2,4-D é uma ferramenta. Se eu tenho N espécies, o 2,4-D pode entrar associado inclusive com glufosinate. Porque o Elish, ele não é só tolerante ao 2,4-D. Ele é tolerante ao 2,4-D, tolerante a glifosate e tolerante a glufosinate. E isso na soja. Se eu penso em milho, eu tenho tolerância a glifosate, tolerância 2,4-D, tolerância a glufosinate e tolerância também a
a Loxfop. Então, são tecnologias que vêm dentro do sistema produtivo agregar muito, porque permitem a mim entrar em momentos diferentes dentro do sistema produtivo, dentro dos ciclos produtivos das culturas, no sistema produtivo, agindo na forma de rotacionar mecanismos de ações e evitar a pressão de seleção que mata fraco, deixa forte, e aí evitar as povoações de resistência, evitar os prejuízos, evitar as dores de cabeça advindas desses problemas do sistema produtivo. Entenderam a lógica? Estão comigo? Fiquem comigo que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês. Quando eu tenho rápida necrose, aí muda um pouco o cenário. Dá uma olhada, vejam comigo aqui. À nossa direita, eu tenho um cenário de rápida necrose. Vejam, aplicou 2,4-D, em poucas horas já apareceu as necroses, em torno de 24 horas, isso é nítido, nítido. Aí eu fiz o 2,4-D com glifosato, por exemplo, que é um padrão comum em muitas regiões do país ainda. Aí eu venho com uma sequencial de produto de contato e não limpou. Aqui no caso foi o glifosato, uma boa opção, inclusive substituindo para aquário, mas não limpou a área, porque a primeira ferrou, entendeu? Não deu resultado, não entregou para a segunda, e a segunda não fez o acabamento, tá? E aí, ao lado esquerdo, na tela aí para vocês, eu tenho um cenário um pouco diferente. Usei um outro oxímetro aqui no caso de Canva e eu vi com uma sequência de glifosato e limpou a área, sou eu. É o que eu e você queremos, desejamos. É o que está aqui na tela à nossa esquerda, ok? O que quer dizer com isso? Isso é dessecação pré-semeadura. O fato é que quando a tecnologia Extend, que vai ser tolerante a glifosato, e a dicamba estiver disponível, eu vou poder usar esse dicamba, em cima da cultura da soja para controlar espécies como a buva que está aqui. Além disso, vou poder controlar outras espécies como caruru e outras mais, que são problemas que vocês viram que são resistentes ao glifosato, mas sempre manejando bem, sempre fazendo a rotação. Não vou sempre ficar usando a mesma transgênico também, senão vai ter pressão de seleção, porque eu vou viciar usando os mesmos herbicidas. Um outro detalhe, olhando essa tela que está aí para vocês, olhando essas imagens possíveis de manejo, eu não vou poder só usar o dicamba em pós em cima da soja. Inclusive, vou poder usar aquele com mais tranquilidade, mais segurança em dessecação pré-semeadura. Mas eu já uso hoje, alguns podem pensar, alguns que estão comigo no raciocínio. Mas eu já uso ele hoje. Sim, só que eu tenho que usar ele na dose 600 ml por hectare e esperar 30 dias com chuva, solo friável, para entrar semeando. Se eu tiver que estende, não, eu vou poder fazer aplique e plante de dicamba e entrar com a soja. Entenderam o raciocínio? Percebe que a flexibilidade aumenta? Percebe que eu tenho possibilidade diferente de manejar, de agir, de fazer intervenções, de fazer rotação de mecanismo de ação, de resolver os problemas? Isso é fantástico! Transgênico é uma possibilidade que tem que entrar na nossa jogada de manejo integral. Não pode estar fora, seja na pandemia, seja na praga, seja na doença. Tá ok? Espero que vocês estejam comigo, espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, porque isso é muito importante. Os produtores têm que ter acesso a tecnologias como essa para que consigam resolver os problemas. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Havendo dicamba no sistema, inclusive como substituto 2,4-D no controle de buva, é exemplo do que está aqui na tela para vocês. Vejam aqui, ó, testemunha, acompanha o cursor, fica comigo, gente, ali, ó, acompanha o cursor, testemunha, aqui eu tenho dicamba mais glufosinato, barra, mostrando que tem uma sequencial, safranacil e glifosato, limpando a área. Tem outras possibilidades aqui, isso aqui é dessecação pré-semeadura, mas isso eu vou poder usar até a boca da semeadura e vou poder usar em cima da soja também, se possível, entendeu? Pensando no cenário de extend, ok? Estejam comigo, vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Mas eu não tenho só folha larga, eu tenho muita folha estreita tomando a minha roça. Aqui, capim amargoso, com certeza, a médio prazo, quem sabe, espero que não, mas isso é uma previsão realista minha e de outros pesquisadores na área de ciência de plantania, que as folhas estreitas serão problemas muito maiores do que já são hoje. O capim e pé de galinha mostra isso em termos de GMT, em termos de cerrado, com a resistência a glifosato e a resistência a CCAs. Então, isso é triste, tá? Mas pensando em capim amargoso, que hoje é a principal folha estreita nós, não podemos desconsiderar o azevém com suas resistências múltiplas em termos de sul do país, mas está aí a questão do capim amargoso. E tem hora que a nossa roça, e tem soja aí, tá? Tem soja aí, né? Mas cadê a lavoura? Tem tomates que experimental nosso. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, a grande parte, 99% do que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, é, nesse momento, resultado de pesquisa, percepção, captação de informação, de estudo nosso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. E aí, nesse sentido, eu tenho ferramentas interessantes, além dos ACCAs, muitas vezes que entram na sequencial agora da dessecação pré-semeadura, como é o glufosinato. E esse glufosinato, ele vai poder ser usado não só na dessecação pré-semeadura, como vem sendo utilizado, inclusive para controle sequencial de folhas estreitas como capim amargoso, vai poder ser usado em pós, em cima da soja, assim como ele já é utilizado hoje no algodão, em pós no algodão, e em pós no milho, porque eu já tenho algodão LL, já tenho milho LL,
tá? E o que é o milho algodão LL? É o Liberty Link, que tem o gene PAT, portanto, o gene que expressa tolerância ao glufosinate. Isso é fantástico, isso é o que eu e você queremos em termos de possibilidade, temos que ter esse leque todo, não podemos tirar isso do nosso produtor. Ele já tem isso e vai ter mais embutido em termos de elite e outros que virão para frente. Esteja atento, essas tecnologias estejam comigo nessa apresentação. Vamos lá, vejam. E o glufosinate tem algo de interessante ainda pensando em gramíneas. Seja dessecação pré-semeadura, seja em pós quando tiver só a soja em lixo, seja hoje no milho LL ou no algodão LL, ele pode ser associado com graminicidas, a exemplo que está aqui, performando de forma muito interessante, sem gerar antagonismo, tendo um efeito aditivo. Isso é muito válido. Vamos avançar mais um pouco. O glufosinate, ele é uma ferramenta interessante em cenários de resistência em específico. Aqui está o detalhe da questão do pé de galinha no MT, um circular técnico interessante do IMA aqui ilustrando, inclusive isso aqui, mostrando, veja o detalhe, o glufosinate como possibilidade em pós, tá? O glufosinate, alguns falam que é o glifosatinho. Eu não concordo necessariamente com essa fala, mas essa fala se aplica assim como quando ele vem como substitutivo do glifosato em muitos cenários. Também o glufosinate é uma opção de substituição de produtos de contato, muitas vezes como a questão do banimento paraquat, ou substituindo em melhor performance a questão de fotossistema 1, o diquat em cenários de folha estreita. Então nós temos que pensar nessas possibilidades. Não vamos tirar isso do leque, tá? Estejam atentos, continuem comigo, fique lá, vamos lá, gente. Só que tem uma coisa interessante que precisa ser destacada. Não dá para jogar isso debaixo do tapete. Eu falei que é focar no meio copo cheio, mas eu tenho que falar que há alguns detalhes que eu tenho que dar atenção em termos de boas práticas no manejo integrado, boas práticas agrícolas, tá ok? E nesse sentido entra a seletividade. Seletividade, sim, porque quando nós falamos de cultivos transgênicos, nós falamos que eles são tolerantes. Esse é um termo que nós adotamos. Eu sei que isso é discutível na literatura, eu não quero entrar nessa polêmica, nesse debate agora com você, mas há aqueles que chamam que são resistentes, aqueles que chamam que são tolerantes em termos de herbicidas, ok? Nós preferimos, chamar de tolerante no momento. Por quê? Porque quando a gente, muitas vezes, em alguns casos, incrementa significativamente a dose de alguns herbicidas, mesmo nesses cultivos que são tolerantes a esse herbicida, pode haver danos, sim. Nesse sentido, nós entendemos que não há uma resistência, sim, mas há uma questão de tolerância, sim, tá? A exemplo do que está na tela para vocês aqui, ó. Nós temos o quê, ó? Nós temos o quê, ó? Uma aplicação de glifosato que gerou um yellow flash aqui, ó. Veja, a folha ficou clorótica, isso é muito mais pronunciado na soja do que no milho, tá? Isso gera dano? Depende, né? Às vezes você pode ter o sintoma e não ter dano expresso em rendimento, decréscimo em rendimento. Às vezes você não tem o sintoma e tem decréscimo em rendimento. A questão é que isso está muito associado com a questão de dose do produto, aplicação em termos de estágio variável, ou seja, nós passamos da dose de bula, nós passamos de 1.200, 1.400 de equivalente ácido em pós na soja. Nós passamos de V5 a V6, fazemos aplicações tardias e isso se soma muitas vezes a um estresse, né? E esse estresse, muitas vezes um estresse abiótico, por seca, por excessos térmicos e etc., vai causar potencialmente perdas. E aí a dissertação e a tese do meu irmão mostram isso de forma muito clara, as perdas potenciais. Então, são plantas tolerantes porque os transgênicos sempre sempre aguentaram o herbicida. É isso que nós entendemos. O resistente, o nosso conceito morria e não morre mais, tá? Então, assim, só trocando em miúdos, simplificando ao extremo, tá? Mas fique atento, seletividade. Nós temos que cuidar com a aplicação de herbicidas, mesmo em cultivos transgênicos com dose, com estágio, tá? E muitas vezes usar a questão de atenuadores de fito. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Fica comigo mais um pouquinho, que esse é um assunto interessante. Vamos lá. Nesse sentido de avaliar os potenciais danos de glifosato, né,
ou de outros herbicidas em outros cultivos tolerantes. Temos muitos estudos nesse sentido, estamos avançando agora no sentido da Extend também para compreender isso melhor, mas aqui dados do glifosato, né? Eu vou mostrar na sequência do glufosinate também em LL, então glifosato em RR, RR1, aqui no caso é RR2, tá? Vocês podem ver alguns dos muitos trabalhos, se vocês querem ter acesso ao nosso trabalho, entrem lá no nosso Lattes, procurem, peçam para nós, tá? Que são trabalhos que nós vemos de uma série histórica longa já, né? Que remonta lá a 2005, 2006, tá? Mas vamos continuar nessas pesquisas, as pesquisas não param. Aqui, inclusive, resultados já que vão um pouco além, não só mostrando o problema, tá? Mas tentando resolver ele. Nós sabemos que nós temos que cuidar com dose, estágio, ok, sim, mas se houve sim um potencial risco de dano, nós temos que usar reversões. Aqui está mostrando um biorregulador, aqui está mostrando associações, veja aqui, ó. Aqui o S é um biorregulador também, estimulante, aqui tem manganês, aqui tem aminoácidos, tá? Mostrando alguns que ajudam ali um pouco. Um outro cenário com vários reguladores agora mostrando que eles podem ajudar a atenuar fito, sim, tá? Aqui de novo cenário mostrando a questão de atenuadores de fito, diminuindo as notas de fito, ou seja, diminuindo os danos. Manganês aqui como opção, auxiliar de mitigador de fito, é um dos elementos nutricionais mais estudados, inclusive, porque ainda não está claramente elucidado e não é consensual a explicação de por que o glifosato causa danos. Sabe que são danos secundários, porque a PSP sintase de um RR ela é insensível ao glifosato. No entanto, a gente não tem claro o que é em termos secundários, os danos. Alguns falam que são de influenciar balanço hormonal, outros balanço nutricional, outros que interferem num conjunto mais sistêmico, outros falam que o glifosato vai lá no nódulo, afeta a nodulação, vai lá na rizosfera, afeta a questão de nutricional a nível de rizosfera já, mas o que nós sabemos é que existe sim os danos são visíveis em termos metabólicos, fisiológicos, não claramente elucidados, mas existem sim, tá? E podem ser revertidos, seja com coquetéis nutricionais, seja com bioreguladores melhorando o balanço normal, hormonal e assim a recuperação da planta pós-estresse. Porque esse herbicida, assim como um outro herbicida usado em convencional, como nós usávamos lá no passado, usávamos lactofen, fomesafen, clorimuron, bentazon, imazetapir, fazíamos mistura que nós chamamos PCC, por exemplo, pivo de classe de cobra, dava uma pancada na soja. Estamos voltando a usar em função das populações resistentes essas associações com vários herbicidas. Assim como esses herbicidas causam potencialmente fito na soja, o glifosato também pode causar se a gente não manejar. Muita atenção, boas práticas. Muita atenção ao manejo desses herbicidas, mesmo os cultivos que nós entendemos como tolerantes. Não vou ficar aqui explicando a questão, porque eu não quero entrar nesses meandros das discussões, mas o básico eu já coloquei para vocês. Outro momento nós podemos discutir isso, outros momentos nós podemos aprofundar essa temática de resistência, outros momentos nós podemos discutir especificamente só essa questão de reversão, mas eu quero dar um panorama geral, essencial para você, para que você esteja atento às coisas mais importantes no tocante ao manejo de IgM, ao manejo de transgênicos, à proteção de cultivos pensando em cultivos transgênicos. Então nós temos vários resultados nesse sentido, não vou ficar pormenorizando aqui, vou entrar já na questão sair da seletividade de soja, estou indo para o milho agora. Né? Sair da principal cultura do Brasil, estou indo para a segunda principal, milho. Milho nós temos, além do RR, que eu falei que é menos pronunciado, já não vou ficar aqui destacando os resultados em RR, mas nós temos vários também nesse sentido, mas é muito menos pronunciado, é muito mais tranquilo trabalhar em glifosato, em milho, RR, mas cuidar com dose, cuidar com estágio também. Em termos de milho, sempre cuidar para não passar ali de V6 para a maioria dos herbicidas. Se eu penso uma atrazina é mais tranquilo, mais flexível. Se eu penso um 2,4-D e esse milho não é em liste ainda, eu já tenho que trabalhar em estádios mais baixos, trabalhar em V3, V4 só. Entendeu? Então tem uma questão relacionada em termos ecofisiológicos, a fisiologia, ao comportamento e desenvolvimento da cultura, que eu tenho que estar atento para não causar dano a ela. Vamos falar mais um pouco agora. Tá vendo? Tá claro, essa imagem, a imagem cedida aí, muito interessante, Lucas ali, mostrando o quê? Em termos bem práticos. A pessoa não sabia que milho estava na área direito e aplicou glifosato. Olha o pau que deu. Né? Nós temos que saber o que tem na área, mas não é isso que eu quero destacar, não. Isso é só um detalhe para mostrar o efeito cagaço possível que eu e você temos que evitar. O que eu quero destacar não é esse tapa na cara, e sim é que, em função dessa possibilidade de tapa na cara, de perda, de efeito cagaço, nós temos que estar atento
a listas como essa, seja para RR, que eu estava mencionando, como para LL. Aqui eu tenho, por exemplo, à nossa esquerda, uma lista de milhos, tecnologias de milho que apresentam gene PAT, portanto, são tolerantes ao glufosinato. E à minha esquerda, eu tenho tecnologias de milho que não apresentam gene PAT, portanto, eu não posso aplicar glufosinato. Entenderam? Fiquem aí atentos, que tem mais coisa ainda para vocês. E aí, aprofundando agora. Nós temos vários estudos nesse sentido, mostrando a questão de seletividade, a questão de uso de glufosinato, seja na soja, LL, seja no milho, LL, e aí vocês podem ver, não só as publicações nossas, alguns resultados que mostram que é tranquilo utilizar, especialmente para algumas tecnologias de milho transgênico LL, isso aqui é um trabalho em parceria, é a dissertação do Krechinski, lá da Unesp, então fantástico, mostrando a expressão do gene PAT, que é variável, portanto, a tolerância, ou conforme alguns, inclusive, a dissertação dele chama de resistência, porque é uma questão conceitual, que eu não quero entrar no debate aqui nesse momento, não é esse o foco, mas que mostra que a expressão muda do gene PAT. Vocês podem ver que Leptra, que PowerCore Ultra, por exemplo, tem uma expressão muito maior que outras tecnologias que estão listadas aí, se expressa mais o gene PAT, então há um processo detox maior, porque a questão do LL não é uma insensibilidade em enzima, e sim um processo detox, entendeu? Então, se eu tenho mais gene PAT, eu tenho mais, se eu tenho mais expressão do gene PAT, eu tenho mais enzima para detoxificar, mais enzima para impedir que o glufosinato detone a planta, entendeu? Detone a planta. Então, isso é importante eu estar atento, tá? E aí, é claro, nessa tecnologia que tem maior expressão, eu poderia usar doses cavalares, entendeu? De glufosinato, mas não é essa a intenção. A intenção é ir até o V6 só, a intenção é trabalhar com doses de bula que vão até 3 litros por hectare. Nesse sentido, tranquilo. É igual eu trabalhar glifosato até 1.250 de equivalente ácido, aplicando até V6 em milho, aplicando até V5, V6 em soja. Tranquilo também. Então, eu tenho que estar atento a boas práticas, tenho que entender que esse herbicida pode ser um estresse xenobiótico, eu tenho que evitar esse estresse, porque estresse impacta no rendimento, e eu quero ter incremento de rendimento, não decréscimo de rendimento, e tem coisas que eu e você conseguimos controlar. Os manejos, nós temos controle sobre ele. Agora, tem coisa que chuva, tem coisa que outros fatores abióticos, eu não tenho controle, se eu não tenho irrigação, não tenho controle de chuva, por exemplo. Então, tem coisas que eu tenho que me submeter, tem outras que não, tem outras que estão ao meu alcance, e estão ao meu alcance, eu tenho que fazer diferença. Vamos avançar mais um pouco. Eu tenho associações infindas que podem ser feitas com glufosinato, como está na tela. Algumas têm potencialmente fito, não influenciam no rendimento, no final das contas, no frigir dos ovos, mas tem uma potencialidade de fito. Apesar do glufosinato ser muito tranquilo em associações, as fitos aqui são muitas vezes em função do outro produto associado e não propriamente do glufosinato. Mas vamos avançar mais um pouco. Aqui eu tenho saí do milho LL e fui agora para a soja LL. Isso aqui é trabalho nosso que gerou até um TCC. Eu vim falando de muitos resultados nossos, que são artigos publicados, que são TCCs, que são ICs, que são teses, que são dissertações. Esse é um TCC que está na tela para vocês. Inclusive, eu peço para vocês que estão assistindo isso aqui, né, use essa informação da melhor forma possível. Guarde como reserva de mercado, aplique ela. Nós temos que fazer a informação se tornar útil, tá? Aqui tá soja LL, vai vir no mercado vinha Elite, nós estudamos isso e avaliamos, né, que em condições de doses, né, até doses altas aqui, vocês podem ver, ó, doses de 1.400, doses de 700, que são dentro do limite de bula, tranquilo em termos de fito. Agora, se eu abuso na dose, sim, ó, se eu abuso na dose, eu tenho fito, sim. Posso fazer várias associações, algumas associações são tranquilas, vocês podem ver que há, e nós estudamos isso, o manejo tem que ser entendido para ser o quê? Bem aplicado esse cultivo transgênico. Então, dentro daquilo que é recomendável, dentro daquilo que as boas práticas sugerem, são tecnologias seguras, seletivas e práticas para nós. Mais trabalho de pesquisa, essa parceria nossa, inclusive essa é a tese do André Felipe Moreira Silva, fantástico pesquisador, hoje parceiro nosso, mais íntimo ainda, inclusive nos trabalhos de pesquisa que nós conduzimos. O trabalho dele, ele avaliou em lixo, você pode ver aqui várias associações possíveis de herbicida, usando aquelas formulações comerciais, no Enlist, na soja Enlist, vocês podem ver muito seletivo, tranquilo. Então, é uma tecnologia acessível. Nós estamos agora, tem um aluno trabalhando em termos de dissertação, com Extend também, doses e posicionamentos de dicamba e pós na soja. Nós temos que entender isso para que essa informação esteja acessível ao nosso produtor. Além disso, um outro assunto
que também é encardido, sabe? Nós poderíamos, inclusive, aqui falar de vários assuntos encardidos. Alguns gostam de falar das problemáticas que acontecem nos Estados Unidos, referente ao uso de oxínicos lá e etc. Não vou falar porque o assunto aqui não é tecnologia de aplicação. Quero dar uma panorâmica, mas vocês sabem que existe isso, boas práticas estão nesse contexto. E aí, falando de boas práticas, e não querendo esconder sujeira debaixo do tapete, mostrando a real para vocês, a questão da problemática dos tiguera, que já é uma realidade, ou como está nessa imagem para vocês, quando eu penso em milho RR, por exemplo. O milho RR no meio da soja RR. Com que eu mato isso? Tem como matar isso. Só que aí fica um pouquinho mais custoso e elaborado no sentido técnico e no sentido financeiro mais custoso. Eu vou ter que usar uma CCase para matar esse milho tiguera aí, tá? Aí alguém pode pensar assim, nossa, mas hoje eu não consigo matar esse milho tiguera com glifosato, mato com a CCase. Se for pequenininho, qualquer CCase. Se for maiorzinho, eu já tenho que caprichar na CCase, eu tenho que usar um FOP. Mas quando vier um enliche, o enliche ele vai ter tolerância ao Noxfop. E aí eu vou usar um milho enliche, esse milho sobra dentro da soja, eu não vou poder matar com glifosato, não vou poder matar com glufosinate, não vou poder matar com a Noxfop. Com o que eu mato? Um DIN. Mata com cletodin. Ah, mas o cletodin não pega grande. Mas você não deve pegar grande mesmo. Se o milho está no tamanho igual está na tela aí, você já perdeu. E olha que uma planta de milho desenvolvido por metro quadrado pode ter perdas superiores a 18% na média da área. Ou seja, tem trabalhos que mostram até mais de 20%. Ou seja, na média de resultados que nós temos, que a pesquisa em geral mostra, é um quinto. É quase igual uma toceira de capim amargoso que você tem na área. É muito prejuízo. Não deve deixar crescer. Milho, você controla milho tiguera, milho voluntário no meio da soja, você controla até 4 folhas, no máximo, entendeu? Então dá para usar o DIN. Então, plantas tiguera são problema hoje e nós teremos que pensar, sim, em manejo em termos de futuro, considerando esses novos cultivos transgênicos que estão aí. Eu falei de Elixir, falei de Extend, falei que existe um LL em vários cultivos, o RR você já conhece, está aí bem conhecido já a longa data aqui no Brasil, desde a safra 2013, 2004, mas eu vou ter outras possibilidades, quem sabe, que virão. Tem transgênicos vários que estão em estudo aí, tem alguns que já estão aprovados, mas que não estão com previsão tão imediata de mercado, como a tolerância a isoxafolpole, por exemplo. Mas eles poderão vir, certamente virão, e Deus abençoe que venham, entendeu? Porque eles serão ferramentas úteis. Só que eu tenho que pensar, usar mais a minha capacidade agronômica, a minha capacidade cefálica, entendeu? E fazer os manejos integrados todos considerando essas possibilidades, inclusive no controle dos voluntários. Mas vamos avançar mais um pouco. Falando de soja, estão aí algumas possibilidades. As principais, nós tínhamos inclusive no passado a soja cultivância, ela foi descontinuada, mas ela possivelmente vai voltar no futuro associada a outros transgênicos. O que é o cultivância? É uma tecnologia de tolerância em midazolinonas, ALS e midazolinonas, grupo químico. Então, eu podia usar Mazapic e Mazapir até em pós-inicial na soja, né? Ótima possibilidade para plantas que midazolinonas, ALS, ainda controlam. Okay? Assim como é uma tecnologia STS, então eu tenho tolerância a sufroneias via transgenia, mas tem um STS que era convencional, vinha associado com RR. Então nós falamos muito de transgênico aqui, porque o assunto é o AGM, mas eu tenho STS convencional, tem os mutagênicos, que tá, a exemplo do cultivance, que é transgênico, os mutagênicos que nós temos em termos do Brasil, que é o arroz, que é o trigo agora, são o quê? Os Clearfields, são os trigos que são tolerantes a imidazolinonas. Fantástico, tem que pensar nessas outras jogadas também, tá ok? Liberty Link, o Intacta. E aí, eu não mencionei que seja no Intacta, seja no Elixir, seja no Extend, e outros que virão em função de piramidamento gênico, vai vir o quê? As resistências a lepidópteras via BT. Nós vamos nos concentrar nessa conversa a partir de agora também. Os milhos, está bem claro isso, além da resistência. Ó, você pode ver com o Lepta, por exemplo, ele tem um Liberty Link, entendeu? Ele tem tolerância ao glufosinato também, mas ele tem uma união de várias tecnologias, ou seja, um piramidamento de vários gênicos que expressam toxina BT, tá? Que são expressas dentro de uma conjunto, uma lógica de manejo integrado importante, aqui por esses cryo-CRI, conforme alguns preferem chamar, entendeu? Mas aí estão as possibilidades que nós temos de toxinas BT embutida via transgenia, que transforma o milho BT, que tem a soja BT, que tem o quê? O algodão BT. O algodão BT é fantástico. Você tinha 3 dezenas de aplicações de inseticidas, hoje você tem menos de 2, entendeu? Isso é economicidade, isso é diminuir o impacto ambiental do uso de pesticidas. Mas nem tudo é flores, né?
De tão bom que é a tecnologia, pode acontecer igual aconteceu com o RR, né? Usamos só o RR, usamos só o glifosato como herbicida, mata-se os fracos, ficam-se os fortes com pressão de seleção, tá? Isso é uma questão adaptativa básica. E aí você tem populações resistentes. Isso acontece no BT? Sim. Por isso a importância da área de refúgio. Cada tecnologia vai ter a sua sugestão de área de refúgio, 10, 15, 20%, tá ok? E isso vai ter que ser entendido agora já, porque já era para ter sido entendido, mas não foi, a gente perdeu algumas tecnologias BT, infelizmente, né, a campo. Isso é trágico, né? E aí está uma imagem que inclusive está no nosso livro, né, mostrando a importância de se evitar a pressão de seleção e aí a seleção de resistentes. No caso aqui, quando falamos de BT, de lepidópteras resistentes, como são espodópteras que não estão nem aí, porque elas não morrem mais com toxinas, porque matou o fraco e ficou só os fortes se procriando, tá ok? E aí tem muito trabalho de pesquisa na literatura. Eu falei que os trabalhos, o que eu estou mostrando para vocês, se concentram em pesquisas nossas, mas não posso deixar de mostrar trabalhos clássicos como esse, que estão na tela aí para vocês, mostrando a questão de tecnologias que estão patinando, eram para funcionar e deixaram de funcionar, pensando no BT. Tá? Infelizmente, nós temos isso para milho, nós temos isso para algodão e temos isso para soja também. É triste falar isso, tá? Aqui tem um resultado de pesquisa nosso, tá? Focado no milho. Daqui a pouco eu vou mostrar a soja para vocês, mostrando, ó, isso aqui é um não BT, isso aqui é um trabalho, inclusive, de TCC, um ótimo aluno, Wesley, tá? Tá aqui, ó, não BT, não aplicou inseticida, a lagarta arrebentou, entendeu? Só que aqui é um Herculex, é um BT. Só que essa tecnologia está patinando, não é mais nem utilizada, entendeu? Praticamente está igual a testemunha ou não o convencional ali, isolinha, tá? Então aqui você tem um TL também, Optimum Intrasect, né? Não ficou muito tempo no mercado, VT Pro tá um pouquinho ali, VT Pro 2, PowerCore, tem um PowerCore Ultra agora também, tá um pouco raspado aqui esse PowerCore, o PowerCore Ultra melhora o cenário, o VT Pro 3 melhora também, Viptra 3 Opa também, então tem algumas tecnologias, exemplo do Viptra 3, o PowerCore Ultra, do Leptra, que estão boas ainda, vamos dizer. Só que nós temos que fazer área de refúgio. Nós não podemos deixar isso de lado. Isso é uma premissa básica quando eu penso em tecnologia BT. Para que haja o quê? Aquele cruzamento do suscetível com resistente em termos de lepidóptera, e aí eu tenha o quê? Populações ali que morram ainda com o BT e essa tecnologia se perpetue no ambiente. Mas vamos lá. Nós estudamos soja também e, nesse sentido, avaliamos que, infelizmente, a soja que nós temos hoje, BT no mercado, virá outras piramidações e estão aí com promessa grande mercado, mas a que nós temos, elas não seguram o Spodopteros mioide, eridane, fugiperda direito. Isso é um fato também. Tá? Está aí mais trabalho de literatura que mostra isso também e, portanto, nós temos que manejar. Tá? Fazer a área refúgio, tá? Aqui dá uma sugestão, veja um concurso na tela para vocês, uma área não BT, veja as janelas de entrada de inseticida. A área BT, eu ainda faço inseticida, só que faço com menos janelas, tá? Menos entradas. E a área refúgio, faço? Sim, menos entradas. E o mínimo, aqui no caso soja, 20%, tá? BT, vejo na tela para vocês, o não BT, o BT eu ainda faço a entrada pensando em lagartas, e aí o refúgio, eu ainda uso inseticida, uso menos e menos janelas, por exemplo. Aqui está uma sugestão só no tratamento de sementes, aqui na janela 1, que se fala que é o início do vegetativo, ok? Mas essa área refúgio é para procriar mesmo o suscetível para que haja cruz e assim eu diminua a questão de pressão de seleção. Espero que vocês estejam comigo ainda. Estou partindo para o final, fiquem comigo até o final. Vou encerrar agora dando um panorama geral de muitas coisas que poderiam ser tratadas, mas merecem, quem sabe, um outro momento. A adoção de tecnologia transgênica como um todo, seja ela isolada, seja ela associada, sendo tolerância de herbicida com resistência a insetos, as combinadas que nós falamos, foi muito grande. Hoje nós temos um cenário de Brasil com mais de 90% para soja, próximo de 90% para milho, próximo de 80% para algodão. Então é incrível a adoção, porque realmente funciona. Em termos de mundo, está aí o Brasil o segundo colocado em termos de adoção.
foi uma escala logarítmica praticamente em termos de adoção, e não tem só soja, milho e algodão, tem outras culturas. Eu vou falar rapidamente desse cenário para vocês, que não envolve também só plantas, né? Envolve vacinas, medicamentos, micro-organismos, insetos, tá? Transgênicos. E eu vou falar rapidamente para vocês a partir de agora sobre um pouquinho disso, já encerrando a apresentação. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco da cana, né? Tem a cana que é resistente a lepidóptero, uma cana BT, uma coisa fantástica, né, que está aí disponível também em termos de liberação já. O mamão, que é uma das primeiras culturas liberadas em termos de transgênico, né, fantástico, liberado ao torno do mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda. É uma tecnologia inteiramente brasileira, que é a questão do feijão, né, com resistência a mosaico, isso é fantástico, né? Nós temos pesquisas que estão em desenvolvimento, como a questão da laranja, né? Laranja com tom green, trigo, né? No mundo está sendo estudado, questões nutricionais. Estamos num segundo momento, uma segunda geração de transgênicos agora, que não foca só aquela questão de produtividade, uma questão de resistência a pragas, doenças e tolerância a herbicidas, pensando no controle de plantas daninhas, mas estamos avançando no sentido de materiais com características, espécies com características organolépticas melhores, nutricionais melhores, né, que estejam embutidas dela numa terceira geração, vacinas e etc. Então são vários casos. A tolerância à seca é uma coisa incrível que vai permitir, quem sabe, a agricultura em zonas limítrofes, em zonas complicadas, zonas mais áridas, entendeu? O eucalipto com biomassa aumentada, já tem liberado no Brasil, isso em termos de mundo, flores transgênicas com cores muito interessantes, plantas detectoras de minas, né? Mosquito transgênico para o combate da dengue, isso é fantástico, isso tem que ser utilizado, entendeu? Então, tudo isso bem referenciado, aqui destaco pesquisas de Embrapa, tanto os pesquisadores, aqui o tributo ao pesquisador Alexandre, tá? E aí, nós falamos muito de transgênico aqui rapidamente, mas não posso deixar de falar da questão de silenciamento gênico, que é uma coisa que já vem sendo estudada e vai continuar sendo estudada porque tem potencial, como é a questão do RNA interferente, a questão do CRISPR ou CRISPR, entendeu? Que é uma questão, uma técnica de edição gênica, isso é fantástico, né? Pensando em termos não só da agricultura, mas da medicina, o CRISPR é fantástico em termos de potencial, de ajudar as várias vertentes que nós temos em termos de ciência. E por fim, antes das considerações, agora que eu quero encerrar, se você que está me assistindo ainda tem alguma dúvida, tem algum receio quanto aos transgênicos, eu não quero entrar nesse debate porque nós vamos entrar em polêmicas desnecessárias aqui para o assunto de hoje, assunto do momento. Mas assistam esse vídeo do TED, assistam esse documentário também, assistam. Vamos quebrar os preconceitos, vamos absorver e pegar a ciência de verdade, tá? Não vamos cair no mundo das especulações, das polêmicas vãs, tá? E aí, por fim, entramos agora o fim mesmo, tá? Considerações finais. Nós temos que vencer esses inimigos. Nós temos que ser o herói do campo, seja nós como pesquisadores, consultores ou técnicos. Nós temos que vencer as pragas, seja uma planta daninha, uma praga, uma doença. Os GMs estão aí, os transgênicos estão aí. As tecnologias todas em conjunto, dentro de boas práticas, estratégias de manejo integrado, têm que estar aliadas para que nós possamos, dentro desse ferramental, vencer no combate o nosso inimigo. Fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Essa é a nossa missão. É fácil? É claro que não, mas essa é a nossa missão. Convido vocês a esse evento agora, em novembro. Por favor, compartilhe essa ideia. Agora, dia 16 a 18 de novembro de 2020. E, por fim, um último convite agora, tá? Se você ainda não está inscrito, falei um pouco de coisas que estão no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se você ainda não conhece, entre lá, digite no buscador do YouTube, professores Alfredo e Leandro Albrecht, vocês vão ver esse símbolo aqui da minha camisa, esse símbolo que está aí na tela, vejam o cursor aqui da Supra Pesquisa, entrem lá, se inscrevam, nós estamos partindo para 5 mil inscritos, vejam um pouco do que nós fazemos, que nós compartilhamos, a informação precisa chegar onde ela é necessária. Então vamos ajudar a gente nesse processo, ajudar essa equipe aqui maravilhosa, está aqui o meu irmão Alfredo, colega professor Laércio, grande colega de pesquisa, aqui está eu, um pouco da nossa galera, atrás de graduação, de pós-graduação e etc. Pessoal, muito obrigado, tá? Valeu mesmo, espero que você tenha ficado conectado comigo até agora, espero que vocês tenha ficado sintonizado nessa ideia, que você tenha aproveitado esse conteúdo que foi aqui colocado de forma muito breve, direta e sintética, tá?
tá? E que Deus abençoe para que nós sejamos realmente profissionais, nós sejamos vigorosos na nossa atuação e realmente façamos a diferença. O nosso tema produtivo, o nosso negócio, o nosso mundo precisa que eu e você façamos a diferença, que eu e você hajamos de forma proativa e que venhamos a trazer a solução que as nossas realidades tanto precisam, ok? Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e até uma próxima.